Feliz sábado a todos. Quem está feliz, eu quero ver a mão. Só de quem está feliz, tá? Quem estiver triste, não levanta a mão e a gente vai pedir que saia. Olha, isso é forte, hein? Então vamos lá. Quem é que está feliz nessa manhã? Eu quero ver a mão. Eu estou muito feliz também porque estou aqui na casa de Deus. E tem mais. Não só estou feliz porque eu estou com vida, mas também eu estou feliz porque eu estou com uma enfermidade que isso me deixa, que é gripe. Esses dias eu tive uma gripe, ficou assim, bem mesmo de ontem para hoje, só piorou. Mas eu estou aqui, né? E eu acredito que tem alguém aqui também que está com alguma enfermidade, mas está aqui. Eu estou certa ou estou errada? Tá certo, tem. A gente tem as nossas lutas, tem as nossas enfermidades, mas nós estamos aqui para ouvir a glória do nosso Deus, amém? Estou feliz porque é sábado, estou feliz porque a minha família está aqui e porque também é um dia muito especial, o qual a gente comemora o quê? Igreja acolhedora. E será que ali é a igreja? Não, a igreja é onde? Todos nós somos a igreja acolhedora. E hoje nós iremos juntos aprender, eu também preciso aprender juntos, sobre esse tema tão especial, que é amar, vamos lá, amar, atender, acolher e acompanhar. Os 4 A's da nossa igreja, da igreja acolhedora, né? Que é o tema que nós iremos estudar juntos hoje, nessa manhã. Amém? Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, peça de Deus para tirar tudo aquilo que tem te afastado de Deus, tudo aquilo que tem tirado a sua atenção, peça para o Senhor tirar, para que a sua mente, o seu coração esteja concentrado aqui hoje. Porque de tudo que eu falar, de tudo que a gente aprender, se a gente não colocar em prática, é em vão. Então a gente precisa sair daqui hoje preenchidos pelo Espírito Santo e também pelo aprendizado que Deus tem para cada um de nós. Conta-se a história de um casal que estava passando por uma crise no relacionamento, tá? O casal que já vivia há muitos anos juntos e chegou um tempo na vida deles que eles começaram a ter dificuldade no relacionamento, dificuldade para se relacionar dentro de casa. Vocês acreditam que esse casal, tantos anos casados, eles já nem se falavam? E muitas das vezes é a nossa realidade aqui, no mundo em que nós vivemos. Tem casal que vive dentro de casa e não se fala, mas estão morando juntos, estão na mesma casa. Não é que é estranho isso? Vocês já pararam para pensar? E esse casal, eles viviam assim. E uma certa vez, eles decidiram ir para a igreja pela primeira vez, tá? Então, eles foram, mas não por motivo de fé. Eles não foram lá com o intuito de buscar fé, de ter fé. Mas eles foram lá porque eles pensaram assim: a gente já vive tantos anos juntos, vamos tentar dar mais uma oportunidade para o nosso relacionamento? E eles foram para a igreja. E chegando lá, no caminho, eles mal conversavam. E eles haviam combinado que se nada acontecesse ali naquele dia, já não tinha mais volta mesmo, já era separação totalmente. E aí chegaram na igreja, foram recebidos na porta da igreja, ali na porta da entrada, e foram recepcionados com um lindo sorriso. Um sorriso caloroso, um abraço apertado, olha, e palavras que tocaram o seu coração. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui hoje, a recepção falou para eles. Sejam bem-vindos à casa de Deus. E naquele momento, aquele casal se desmoronou completamente. A esposa caiu em lágrimas, o esposo ficou com o coração apertado, e a partir daquele momento, eles já começaram a coisa fluir, né? Já começou a mudar tudo. Era como se o gelo que envolvia seus corações, endurecidos pelo silêncio e pela dor, começasse a derreter. E durante o culto, eles choraram juntos e no final,
eles procuraram o pastor e disseram assim: nós decidimos dar mais uma chance ao nosso casamento, porque nós sentimos que Deus ainda se importa conosco. E isso começou com quem nos recebeu na porta. Amém, irmãos? Olha só, para vocês verem como que esse tema tem um significado na nossa vida. E não é só na minha, não é só na vida do ancião, não é só na vida de uma pessoa que tem cargo na igreja, não é só na vida de uma criança, é de todos. Começa quando a gente tem um bom diálogo, quando a gente recebe bem uma pessoa. É difícil? É, porque todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que têm vergonha, e às vezes a gente está num clima que não quer nem mesmo falar com alguém de casa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ajudar e nos auxiliar no que é preciso. Por isso que é importante termos essa data na igreja, que é o dia da igreja acolhedora, porque é um tema que ele precisa ser enfatizado sempre. É um tema que a gente precisa relembrar todo o tempo, porque é aí onde tudo começa bem, é na recepção da igreja. Agora a gente consegue entender o quão é precioso ter uma boa recepção na nossa igreja? Agora você consegue pensar, realmente, eu preciso dar o meu melhor na casa de Deus, eu preciso vir à igreja com o meu coração pronto para receber o Espírito Santo e não só vir por mim, mas vir pelos outros também. Porque se eu chego na igreja, irmãos, com uma cara fechada, sem prazer, até mesmo quando a gente está com enfermidade, né? A gente não quer vir à igreja, a gente sente aquela vontade, aquele desânimo. Mas é bom a gente estar aqui, porque é aqui que a gente vai obter a saúde, a restauração, a paz e o amor. Ambientes de recepção impactam decisões inconscientes. Estudos sobre hospitalidade revelam que a temperatura do ambiente, a expressão facial dos recepcionistas, as cores, os sons e até o cheiro tem efeito imediato na disposição emocional das pessoas, influenciando sua decisão de voltar a um lugar ou não. Então, é um ponto muito importante, que a partir do momento que você é escolhido para estar ali recepcionando, você precisa saber como você vai falar, você precisa saber como você vai se relacionar, com que sorriso que você vai estar, o rosto facial, o cheiro que você está transmitindo, porque tudo isso conta para que nós possamos pregar o Evangelho. A recepção também é missão. Por quê? É a partir desse momento que você vai estar esperando, você vai estar recepcionando uma pessoa, é que você vai estar transmitindo também uma missão, a missão de pregar o Evangelho. Não sei cantar, não sei falar, não sei orar, mas se eu tenho um bom relacionamento com a pessoa diretamente, você está pregando o Evangelho. Porque pregar aqui na frente não é fácil, né? Você vir falar para muitas pessoas, mas quando você está lá cumprimentando, já é um motivo de você agradecer, porque é Deus que tem tocado na sua vida. Amém? Na prática, isso significa que uma igreja fria, desorganizada ou com recepcionistas indiferentes pode fazer com que alguém associe a fé com rejeição e nunca mais queira voltar na igreja. Misericórdia, né? Porque se eu não estou tendo esse relacionamento, se eu não estou tendo os 4 A's na minha vida, com certeza eu também não vou conseguir passar ao meu próximo. E isso, Deus não se agrada com isso. No Ministério da Recepção, é importante considerar que a decisão de retornar à igreja pode ser selada nos primeiros segundos, mesmo antes da música ou da pregação. Então, tudo começa na recepção. Tudo começa a partir do momento que você entra naquela porta, é onde tudo começa. Se você vai ter uma boa... um bom dia, se você vai ter um bom culto, se você vai ter um bom relacionamento, se você vai ter uma vida boa, começa a partir daquela porta. Não sou eu quem está falando, mas sim o tema. Tudo começa antes da música e da pregação. É nos primeiros momentos que você é recepcionado. Segundo ponto, o ambiente emocional criado na entrada pode
ativar sensações de pertencimento ou rejeição. O ambiente emocional criado aqui em quem está recepcionando também faz a diferença. Da forma como eu vou estar psicologicamente, mentalmente, também ajuda muito. Terceiro ponto, quem está à porta não é apenas voluntário, é um agente espiritual da hospitalidade de Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, vou falar uma coisa para vocês nessa manhã. Não se sinta envergonhado por você achar que você não tem talento, que você não tem o dom. O fato de você ter a oportunidade de estar na recepção, você é um agente espiritual de Deus. E isso é bom ou não? Isso é bom, porque se eu não estou fazendo outra coisa na igreja, mas eu tenho o privilégio de estar lá, é um motivo muito de agradecer a Deus, porque você é um agente espiritual de Deus. A porta é mais do que um elemento arquitetônico, é um símbolo espiritual de transição entre o mundo e a presença de Deus. Na Bíblia, a porta aparece como o acesso à presença divina, o lugar de justiça e decisões, o espaço de vigilância e separação. Então, a entrada, a recepção, ela tem os dois lados. Ou você vai acolher, juntar, ou você vai separar. Tem esses dois pontos. O que é que eu estou fazendo para trazer os irmãos lá de fora, que estão com necessidade, que estão com dificuldade, que estão passando por um momento difícil? O que é que eu vou fazer para ter ele aqui? Eu vou acolher, eu vou amar, mas não vou separar de maneira alguma. E ao convocar Jeremias para pregar a porta do templo, Deus revela a importância daquele lugar como ponto inicial de transformação. Como eu falei agora há pouco, recepção também é missão. Hoje refletiremos sobre o ministério da recepção à luz do que a Bíblia ensina sobre a porta e como isso aplica a missão de acolher como Jesus acolhe. Vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro? Pensaram que eu não ia abrir a Bíblia, né? Mas vamos lá. Jeremias 7:2. Vamos juntos abrir em Jeremias 7:2 e vamos ver o que Deus quer nos revelar nesta manhã. Jeremias 7:2. Todos encontraram? Amém ou não amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai amado que está no céu, aqui estamos, Senhor, teu povo reunido na tua casa neste sábado, com a tua palavra aberta, porque nós necessitamos, Pai, da verdade. Coloca no nosso coração entendimento e sabedoria, para que possamos aprender e também ensinar os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todo de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Amém? Deus envia Jeremias à porta, não ao púlpito, para anunciar sua mensagem. A recepção é o primeiro sermão silencioso com que muitos visitantes têm contato. O olhar acolhedor, um aperto de mão, um bom dia genuíno são pregações sem palavras que quebram barreiras emocionais. Aquele que está à porta também pode interceder em silêncio por cada pessoa que entra, como Ana no templo. Muitos entram carregando súplicas e esperanças. Que essas pessoas nos encontrem cheios de compaixão e sensibilidade. Que nós possamos ser preenchidos, irmãos, com esperança, com compaixão, sensibilidade, amor fraternal, para transmitir ao nosso próximo. E Salmo 84:10, Salmo 84:10, vamos abrir juntos? Nós temos alguns livros aqui para a gente ler juntos. Salmo 84:10.
Amém? Que diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu pai, a permanecer nas tendas da perversidade. Olha só. Então, você prefere estar aqui nessa manhã ou não? Sim. Você prefere estar louvando, adorando o nome de Deus ou não? Sim. E a Bíblia nos ensina isso, que é melhor nós estarmos aqui do que estar em outro lugar na perversidade. O salmista expressa o valor de servir humildemente na entrada da casa de Deus, em vez de ocupar qualquer posição de destaque no mundo. Ser recepcionista não é uma tarefa menor, mas uma posição honrada aos olhos do Senhor. O gesto simples de estender a mão pode ser uma semente plantada no nosso coração, daqueles que o Espírito Santo regará com a palavra. Os discípulos de hoje, que servem como se estivessem louvando os pés dos visitantes, são aqueles que seguram a porta para outros entrarem. Amém? Em João 10:9, vamos abrir juntos o livro de João. João 10, capítulo 10, versículo 9. É um verso bem conhecido. Eu gostaria de ler com toda a igreja. João 10, 9. Todos acharam? Vamos lá. Em uma só voz. 1, 2, 3. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém? E quem é a porta? Jesus. E agora com esse verso eu pergunto a vocês: quem a partir de hoje vai ter o desejo, vai ter a vontade de estar ali naquela porta recepcionando os irmãos? Quero ver a mão. Eu não sei como que é aqui a igreja, questão da recepção. Se tem escala ou se tem, né? Tem a escala, todos participam da recepção ou não? Mas deveriam, todos da igreja deveriam participar da recepção, porque é um chamado de Deus para cada um de nós. Esse chamado não é só para quem tem cargo, não é só para um e para os outros não, mas é para toda a igreja, seja criança, seja adulto, seja idoso, seja homem, mulher, tem que ter. A recepção da igreja, ela precisa que todos, porque se não tiver todos, irmãos, não adianta ter os 4 A's, que é amar, atender, acolher e acompanhar. Todos nós precisamos participar desse momento. Agora vamos para o livro de Salmo. Mais uma vez, Salmo 104. Capítulo 6, versículo 4. Acharam aí? Vocês estão rápido, né? Salmo 104, que diz assim: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. A porta do templo, o ambiente da igreja começa a ser construído antes da pregação, ainda no portão. Muitas pessoas chegam tristes, cansadas, desanimadas, mas o recepcionista acolhedor, simpático e sorridente pode acender a esperança. Amém? Então, não é dessa forma que eu vou chegar numa igreja com falta de fé, com desânimo, é que nós vamos rejeitar essa pessoa. Mas sim, às vezes a gente vem na igreja, irmãos, tá certo, a gente que somos conhecedores, a gente vem porque precisa adorar a Deus, porque é uma necessidade que temos de vir à casa do Pai. Mas tem irmãos, tem pessoas que vêm na igreja realmente precisando de força, realmente precisando de uma palavra, de um abraço. E eu sempre costumo falar que durante a semana a gente quase que não tem contato com os irmãos da igreja, né? Mas no sábado a gente vem também por esse motivo. E eu sempre falo em casa assim: a gente tem toda semana para fazer tudo o que vem para fazer, trabalho, escola, tarefa de casa, mas o sábado é um dia só.
É o único dia. E por que não vir adorar a Deus? Por que não vir buscar o aprendizado que Deus tem para cada um de nós? Só que nós precisamos saber de uma coisa. Para estarmos aqui, nós precisamos estar com o único intuito, é de adorar o nosso Deus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, é a Ele que nós devemos favores, é a Ele que nós devemos toda a nossa vida, porque Ele um dia deu a vida por nós. E também está na hora de a gente fazer algo por Ele, né? A recepção é a música antes do culto, o abraço que antecipa a graça. Um coração tocado na entrada estará mais sensível à palavra de Deus no altar. No livro de Atos 3:2, também tem um chamado, tem algo importante que a gente precisa aprender. Livro de Atos 3:2, capítulo 3, versículo 2. Amém? Todos encontraram? Diz assim: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. À porta do templo, um milagre aconteceu e começou com atenção e sensibilidade. Pedro e João não passaram apressadamente. Eles olharam para aquela pessoa que precisava de ajuda. Escutaram o seu problema e estenderam a mão. Quantos coxos modernos estão emocionalmente paralisados, apenas esperando um toque de acolhimento? O recepcionista pode ser aquele que oferece mais que um boletim informativo, um olhar atento, um tratamento com dignidade e até uma oração. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu fui numa igreja, estava bem aflita mesmo, naquele momento que não quer falar com ninguém, não quer olhar no rosto de ninguém. E fui para a igreja. E cheguei lá na recepção, não foi aqui, tá, gente? Não foi aqui. Gostaria de chamar alguém aqui, a irmã aqui, por favor. Cheguei na igreja, precisando de atenção, precisando de um sorriso, de um abraço, ou até mesmo, não sei, algo que preenchesse aquele vazio que estava em mim. Cheguei na porta da igreja, fui cumprimentar e fui recebida desse jeito. Assim, ó. Somente assim. Vou fazer de novo. Assim, ó. E a irmã já foi saindo. E eu fiquei. Agora pense comigo. Pode sentar, irmã. Agora pense comigo. Você em um momento desse, como que você vai se sentir? Eu quero ouvir agora. Como que você vai se sentir sendo recepcionado dessa forma? Triste. Você vai se sentir triste? Você vai querer voltar naquela igreja? Não vai querer voltar. Saí dali, não saí, tá? Eu entrei, cheguei na igreja, entrei, participei do culto, tudo, mas com o meu coração pior do que estava. E por que esse tema, ele precisa ser tratado na igreja sempre? Porque é aí onde começa, irmãos. É aí onde vai começar um bom relacionamento. É aí que a pessoa vai se sentir amada. A pessoa que está lá no mundo, cheia de aflições, que está passando por tanta coisa, chega e é recepcionado desse jeito, não quer mais nem voltar, irmãos. Então, será que a gente tem agido dessa forma? Será que a gente tem buscado melhoria na nossa salvação, na nossa vida diária com Cristo? Ou será que a gente tem só piorado as coisas? Pense nisso, reflita. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas comigo já aconteceu. E não foi bom. Certa vez, um jovem visitante entrou numa igreja pela primeira vez. Ele tinha crescido em um lar difícil, lutava contra a depressão e nunca tinha sido abraçado por uma comunidade cristã. Naquela manhã, ele foi recebido à porta por um irmão sorridente que disse: "Você é muito bem-vindo aqui. Que bom que você veio." E o impacto não parou ali. Não foi só ali que aconteceu tudo isso. No corredor, uma senhora se aproximou carinhosamente e perguntou seu nome.
Ao sentar-se, uma família lhe ofereceu espaço e falou: fique com a gente, é bom ter você aqui. E durante o culto, ele foi tocado pela mensagem, pela música, pelas pessoas ao seu redor. Todos sorriam e demonstravam genuíno interesse por ele. E na saída, outra pessoa disse: volte sempre. Você já faz parte da nossa família. Naquele mesmo dia que aconteceu isso com esse jovem, ele chegou em casa, começou a postar nas redes sociais, e ele falou assim, hoje eu visitei uma igreja, e parecia que toda a congregação estava à porta. Não somente o irmão da recepção, mas todos me acolheram como se Jesus mesmo me esperasse ali. Agora eu pergunto de vocês, uma boa recepção, uma boa igreja acolhedora, tem Jesus no meio ou não? Jesus habita ou não nesse lugar? Jesus habita, porque Jesus é a porta, Ele é a salvação, Ele é a paz, Ele é amor, Ele é tudo de bom que você imagina. Jesus é isso. E é por isso, irmãos, que nós precisamos a cada dia mesmo, de verdade, pensar, relembrar e ver o que a gente tem feito na nossa vida, o que a gente tem falado, o que a gente tem vivido, o que a gente tem assistido, o que a gente tem escutado. São tantas coisas, a gente precisa fazer uma análise e ver o que está faltando na gente, para que possamos pegar o Evangelho. Você quer que Jesus volte ou não? Sim ou não? Eu quero. Sabe por que eu quero que Jesus volte? Porque eu não aguento mais dor, não aguento mais sofrimento, não aguento mais ver as pessoas morrendo, não aguento passar na rua e ver as pessoas, os bêbados jogados na rua. Isso dói meu coração. Isso parte meu coração e eu choro com isso. Porque Jesus precisa voltar para que tudo isso acabe. Vocês concordam comigo? Sim, Jesus precisa voltar para que tudo isso acabe e tenha um final. O pecado, ele precisa ser acabado, ele precisa acabar. Só que para isso, irmãos, nós precisamos realmente querer que Jesus volte. Porque no mundo que a gente está, tem pessoas que não querem isso. Tem pessoas que estão na mesmice, que não procuram mudar a sua vida com Deus, que não precisa melhorar naquilo que precisa ser melhorado. E Jesus precisa voltar por isso. Naquele mesmo dia, o jovem escreveu nas redes sociais e ele se sentiu preenchido, ele sentiu seu coração preenchido com tanta coisa boa que ele saiu dali com o pensamento de voltar várias vezes. E é isso que nós devemos começar hoje, começar agora, ter um bom relacionamento com as pessoas, com os irmãos, ainda mais aqueles que nos visitam, ainda mais aqueles que vêm na primeira vez. A gente precisa ter um bom contato, precisa transmitir paz, precisa transmitir amor para essas pessoas, porque dessa forma a gente vai estar também pregando o Evangelho. Jesus está presente na sua igreja hoje, Jesus está presente aqui na igreja de Vila Paraíso, amém? E eu pergunto a vocês, Jesus, o Filho de Deus, tem estado presente em nosso meio? Você sente que Jesus tem preenchido o vazio que há no seu coração? Você sente que o Espírito Santo tem trabalhado na tua vida, durante o dia, na sua correria do trabalho? Você sente isso? Se você sente, amém. Parabéns se você sente isso. Porque é isso mesmo que nós precisamos buscar todos os dias. A hospitalidade cristã não é tarefa de um grupo apenas. É o chamado de todo discípulo de Cristo. Cada gesto, cada contato é uma porta aberta para a graça de Deus. Seja você também uma porta viva, que recebe todos com graça, sem julgamentos, com empatia e atenção verdadeira. Sorrir com sinceridade, porque seu sorriso reflete o amor de Deus. Serve com humildade, sabendo que não há função pequena na casa do Pai. É um representante de Jesus, o verdadeiro acolhedor. Conduz todos até a porta da vida. Hoje, Deus está chamando cada um de nós. Bota aquele toquezinho para mim lá, por favor. Hoje, Deus está chamando cada um de nós. Ele nos convida a fazer parte ativa do ministério da recepção. Não apenas fisicamente, mas com o coração acolhedor.
Vamos nos comprometer a ser uma igreja onde ninguém entra sem ser notado, sem ser amado, sem ser acolhido. Quando toda a igreja decide acolher, o céu se torna visível na terra. Você deseja que o céu seja visível na terra, irmão? Você deseja que Deus faça um milagre na tua vida, na minha vida, na vida de todos, no mundo todo? Se você deseja, levante sua mão e faça parte hoje desse projeto que é a recepção da igreja. Não deixe para depois, porque isso vai ser cobrado de nós. De todos, Deus ele vai cobrar. O bom acolhimento, o amor, o atendimento, o acompanhamento na nossa vida. Deus ele precisa que nós façamos isso hoje, agora, porque ele precisa voltar. E já não há mais tempo, irmãos, para a gente brincar. Eu vou falar a palavra brincar. Não é tempo de brincar, não é tempo mais de pensar em coisas terrenas. A lição dessa semana mesmo enfatizou muito sobre isso. Pensar nas coisas celestes, pensar no próximo, pensar em amar. Hoje a gente vê mais que o amor das pessoas se esfriarão. Ele já se esfriou, o amor das pessoas por nós. A gente consegue ver isso no dia a dia. As pessoas não sentem mais aquele amor, aquele abraço que precisa. Vou contar uma coisa. Eu não ia falar, mas alguma coisa fica assim, fala. E eu não ia falar isso para vocês hoje aqui, mas eu senti o desejo de falar e eu vou falar. Aconteceu essa semana passada, semana retrasada, aconteceu um fato muito, para mim foi bom. E eu me senti assim, muito feliz quando isso aconteceu. Eu estava tendo um momento de crise, de ansiedade, em um domingo. E uma crise bem forte mesmo. Não sei se vocês conhecem pessoas que passam por isso, mas a pessoa que ela passa por isso, que ela sente isso, ela pensa em morrer, ela pensa em tirar a sua própria vida, porque ela acha que tudo aquilo vai acabar, vai ter um ponto final ali. E nesse dia, nesse domingo, eu estava assim, a crise foi tão forte, a minha pressão estava alta, e eu comecei a chorar porque eu achava que aquele dia seria o meu último dia de vida. E comecei a chorar, veio aquela crise toda, e eu queria orar com alguém. Eu queria que alguém orasse comigo, mas não queria que fosse assim, por telefone. Eu precisava de alguém para orar comigo pessoalmente. E chegando lá, eu fui até a casa do Maurício, a gente mora ali perto. Chegamos lá e eu falei assim, eu preciso que tu ore comigo. Nesse momento, eu estou precisando de oração. E ele falou, então vamos, reuniu todo mundo, e aí a gente chorou. Ele falou assim, tu quer ser curada? Eu falei, sim. Ele falou, então eu preciso que tu tenha fé, que tu vai ser curada. Porque eu não preciso só orar, você precisa acreditar que você vai ser curada. E nós começamos ali a oração. E quando finalizou a oração, eles já estavam de saída para ir para a igreja, e eu ia cantar na igreja de Vila Verde nessa noite. E eu não tive condição de cantar nessa noite. E aí ele falou assim, vamos para a igreja com a gente? Aí eu falei, vocês vão para qual igreja? Ele disse assim, a gente vai para Vila Paraíso. Agora vocês já sabem mais ou menos a história, né? Quem estava aqui nesse dia vai saber perfeitamente do que eu estou falando. E eu falei assim, vamos. E a gente foi se arrumar, eu e meus filhos se arrumamos e viemos. Ele veio na frente e a gente veio atrás. E eu vim. Não sei mais para onde foi crise, não sei para onde foi aquela vontade de morrer, só sei que eu vim. E chegando aqui, irmãos, estava todo mundo já, a igreja cheia, o Maurício estava aqui na frente, e eu entrei naquela porta. Não tinha ninguém para me recepcionar. Mas só o fato de ver a igreja como que estava naquela noite, o meu coração se encheu de alegria. Porque sabe o que foi que aconteceu? Quem estava aqui vai lembrar. Ele falou assim, chegou a Mayra,
E aí todo mundo olhou para trás. E aí eu parei ali e fiquei olhando, e todo mundo olhando para trás, e aí eu disse assim, ele falou, né, você vai cantar agora no final? Eu disse que no final, sentei, e daí começou a fluir a coisa, já começou uma mudança, sabe? Porque eu senti a presença de Deus aqui naquela noite, eu senti o Espírito Santo. E aí eu sentei na cadeira, e a primeira pessoa que foi lá foi o tio Wellington. Ele levantou, foi lá atrás, conversou, e eu comecei a chorar de novo, me deu água, fiquei lá. Depois, quem chegou lá? A esposa dele. Foi conversar comigo mais uma vez. Sabe, falando palavras que a gente precisa, que eu precisei ouvir. Eu estou falando por mim, que eu precisei ouvir naquele momento. E meu coração começa a já ficar assim, ó. Só de estar falando aqui. E depois, passou o culto todo. E no final, algumas irmãs foram lá comigo, conversou. Então a gente consegue, irmão, sentir a presença de Deus na vida dessas pessoas, na vida de vocês. E eu vejo que a igreja de Vila Paraíso tem um potencial muito forte. São pessoas que a gente olha no rosto, a gente vê a presença de Deus na vida de vocês. A gente consegue sentir. A gente não fala, a gente não ouve, mas a gente consegue sentir. A irmã aqui também, eu não conheço ela, mas quando ela me vê, ela me abraça. E isso faz a gente se sentir bem, irmãos. Então, vocês precisam cultivar isso. Vocês precisam fazer com que isso só cresça. Com que não fique aí só. Eu creio, eu sei que no coração de todos aqui tem algo que você quer colocar para fora. Então, aproveite esse momento, coloque para fora. Peça de Deus, para Deus colocar. Senhor, me usa. Me ajuda a colocar isso para fora. Mas de que forma eu vou fazer isso? Abraçando, acolhendo, atendendo, acompanhando as pessoas. Porque você fazendo dessa forma, Jesus vai voltar logo. E nós vamos sair desse mundo de pecado, esse mundo que está contaminado pelo pecado. E nessa noite, irmãos, eu saí daqui muito alegre. E não ficou por aí. Depois que aconteceu isso aqui dentro, fui para fora, cheguei lá, mais uma recepção. Tava a Luana, tava o esposo, tava os familiares do meu esposo, com aquele sorriso no rosto, conversando. E é isso que a gente precisa, ter pessoas assim, gente, dessa forma, pessoas com o coração cheio de amor para dar. Meu pai sempre fala, eu tô com meu coração cheio de amor para dar, para vender, para emprestar. E isso é bom, porque é uma coisa que vai te transmitir paz, vai te trazer alegria, você ser transbordado pelo amor de Deus, porque é Ele que nos dá esse amor. E eu fico feliz quando eu venho aqui, porque aqui a gente se sente acolhido, a gente se sente abraçado. Aí ontem, quando eu falei assim, a gente vai para Vila Paraíso, as meninas ficaram alegres. A gente vai para lá, vamos. E o meu desejo era de ficar aqui na igreja com vocês. Era de trazer a minha carta para cá, para que a gente pudesse compartilhar esses momentos juntos, né? Então, eu quero finalizar esse momento. Eu quero finalizar esse momento falando o seguinte, para todos nós. Devemos aprender a nos alegrar com as vitórias das pessoas. Você tem se alegrado com a vitória dos outros? Do seu próximo? Você tem comemorado quando você vê um irmão ou uma irmã crescendo na vida? Prosperando na vida? Será que você tem se alegrado com isso? Se você não tem feito isso, meu irmão, faça. Se você não tem se alegrado com a vitória, com a alegria do teu próximo, faça isso a partir de hoje. Sorria. Mesmo que você não esteja perto, mas você está em casa e você sabe de alguma notícia, ore a Deus. Coloque na vida, coloque nas mãos de Deus a vida dessa pessoa. Você tem chorado com os que choram? Você tem chorado com quem você vê chorando ali? Tem pessoas que falam assim, mas eu sou forte, eu tenho um coração duro, eu não consigo chorar. Mas você já experimentou fazer isso? Chorar com quem chora? Faça isso se você ainda não fez. Você tem carregado o fardo uns dos outros? Você tem perdoado como você é perdoado por Jesus? Jesus, ele perdoa a gente todos os dias quando a gente busca. Mas será que a gente tem perdoado os nossos irmãos, os
nossos familiares, o nosso próximo? O nosso dever como cristão é não se isolar no mundo. E é o que mais tem acontecido. A gente tem se isolado no mundo. A gente tem colocado o mundo, tem colocado uma venda para o mundo, para as coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, ele nos impõe a sermos luz e sal. Por que luz? Por que nós precisamos ser luz nesse mundo? Porque o mundo está escuro, cheio de pecado, o mundo cheio de trevas. E a gente precisa ser luz no mundo. Por que eu preciso ser sal no mundo? Porque está sem gosto. A gente consegue ver as coisas mudando de uma tal forma. E a gente, como cristãos conhecedores, a gente precisa ser sal na vida das pessoas. Precisamos estender as mãos com compaixão a compartilhar a esperança que temos em Jesus. Você está vivo hoje? Você está com saúde? Não 100%, mas você está aqui, então você tem saúde. Então, em você há esperança. E que não fique só com você, mas que você saia, que você espalhe essa esperança, esse amor, essa compaixão, o que você tem de bom, transmita às pessoas, porque você vai ser cobrado. E no dia do juízo, você vai ser cobrado e alegre-se no Senhor se você tem feito coisas boas, porque Deus vai te recompensar, meu irmão. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos orar mais uns pelos outros. Que nós possamos orar pelo nosso crescimento espiritual, para que Jesus volte logo. Amém? Nesse momento vamos colocar de pé e colocar o hino Lição do Adoradores 5. E todos juntos, no final, vamos orar todos juntos, pedindo que Deus nos leve daqui, mas com uma única certeza, que é da volta de Jesus e a certeza de que Ele voltará para nos buscar. Vamos cantar bem alegre esse hino, todos juntos. Quero ver a igreja vibrando agora.